Viva! Se você tem uma maçã e eu também tenho uma maçã e as trocamos, cada um de nós acaba com apenas uma maçã. Mas se você tem uma ideia e eu também tenho uma ideia e as trocamos, cada um de nós acaba com 2 ideias. Quem disse essas palavras foi o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Charles Brennan, em uma transmissão da NBC em 1949. Embora esse texto pareça aqueles pensamentos que geralmente a gente encontra pela internet, ele sintetiza muito bem o princípio fundamental do movimento pela ciência aberta, que se trata da livre circulação de ideias, artigos, livros, teses e dados. E esse ato de compartilhar o conhecimento pode, inclusive, acelerar pesquisas, refinar tecnologias e aprimorar tratamentos, podendo até mesmo trazer inovações, salvar a vida de alguém e, por que não, mudar o mundo. Nesse sentido, Einstein São Paulo, periódico do Hospital Israelita Albert Einstein, vem há mais de 20 anos levantando essa bandeira em favor da ciência aberta em saúde. E é sobre esse periódico que vamos abordar nessa edição extra do Imunoagentes, podcast do Centro de Pesquisa em Imuno-Oncologia, o CRIO, do Albert Einstein, realizado com o apoio da FAPESP. Meu nome é Rogério Bordini e para falar um pouco sobre a história da revista Einstein São Paulo e como ela tem atuado na promoção do conhecimento livre, hoje bato um papo com Edna Rotter, atual editora técnica do periódico e coordenadora do sistema de bibliotecas do Einstein. Vem comigo! Eu sou formada pela Escola de Biblioteconomia de São Carlos, né? E eu fiz a minha especialização na parte de desenvolvimento de sistemas e depois fiz um MBA para gestão de informação em saúde. Né? Eu sempre trabalhei na área de saúde, eu já trabalhei em hospital público, depois eu trabalhei na Unifesp durante 14 anos e da Unifesp eu fui convidada para vir aqui para o Einstein para organizar a biblioteca da faculdade de enfermagem, queria passar por uma avaliação do MEC, né? Eu vim para trabalhar temporariamente aqui e depois de encerrado esse projeto e a biblioteca da faculdade, a faculdade aprovada, né? O Dr. Nelson Kamschlag me convidou para criar a biblioteca institucional, que havia um embrião de biblioteca, e criar a revista Einstein. E o que era para ser um trabalho temporário acabou. Para ser um trabalho temporário, eu estou aqui há 21 anos. Virou, de repente, 2 décadas. Eu trabalhei a princípio como PJ, depois eu precisava assumir a coordenação. Né? Os serviços foram crescentes, eu precisei assumir essa coordenação, então passei a ser uma colaboradora da Einstein, deixei a faculdade, né, que a universidade onde eu trabalhava, deixei também um órgão público onde eu trabalhei por muitos anos e vim enfrentar o desafio do Einstein, né? Criamos a revista, criamos a biblioteca, logo depois nós criamos a revista e, logicamente, no início essa revista ela tinha 2 partes. Ela tinha a revista científica e uma revista informativa, né? Que eram textos comentados por especialistas, a gente tinha várias sessões, mas ela era meramente informativa. Sim, seria mais para o grande público. Para o grande público, ou para o público leigo. A gente tinha até cruzadinhas em saúde, que legal. Que era uma sessão muito divertida. Né? E ela fazia parte da revista científica.
Quando nós fomos solicitar a indexação na Lyrax, que é a primeira indexação na literatura nacional, bem no início da revista, a Lyrax entendeu que essa parte não fazia sentido na indexação. Então elas se separaram, né? Uma virou Educação Continuada em Saúde, que viveu aí por quase 10 anos, e a revista Einstein. A revista Einstein ficou somente com artigos científicos, artigos de revisão, né? Relatos de caso. A gente tem uma seção Aprendendo por Imagem, conhecimento rápido, né, de patologias, de doenças, né, ou de análise de lâminas, enfim, conhecimento rápido. E a gente também tinha uma seção de Revendo Ciências Básicas, né? A gente caminhou nessa direção, né, dessas categorias de publicação, e a gente indexou a revista na Lyrax, que foi a nossa primeira indexação, que é aí o sonho de toda revista quando conhece, né? Principalmente da área de saúde. A área de saúde é uma das áreas mais organizadas para a revista nacional. Não temos áreas tão organizadas como a área de saúde no Brasil. Perfeito. Né? E então aí começamos a segunda fase para ficarmos disponibilizadas na Cielo, que a Cielo é uma base que disponibiliza textos completos. Ela tem um processo de indexação também bastante rígido, e a gente passou por 2, 3 avaliações até que um dia nós decidimos que nós iríamos buscar uma indexação no Medline. Toda revista, ela pleiteia estar nesta base, porque ela é um indicador de reconhecimento de qualidade, não só de qualidade editorial, né, que é bastante importante, mas principalmente da qualidade do conteúdo. Perfeito. Então é o mérito da revista que eles avaliam. Temos 2 avaliações, né, do Medline, uma que é a qualidade editorial e a de mérito. Passamos na primeira fase, nas 2 avaliações, né? E fomos em busca de outras indexações. Fomos em busca da Claire Veit, na época eram Thomson e Reuters, né? Foi Easy, Thomson e Reuters. E também fomos indexados na primeira avaliação, né? Dentro de uma base chamada Emerging. O que é essa base? Essa base, ela avalia 24 critérios da revista e ela é monitorada durante 5 anos para ter uma avaliação para receber o fator de impacto. A gente completou os 5 anos, né? Mantivemos a qualidade dos 24 itens da avaliação e agora em junho eles vão avaliar as revistas do Emergence, que atenderam todos os critérios, mais 4 critérios que são subjetivos, né? Vão passar a receber aí o seu primeiro fator de impacto. Paralelamente, nós indexamos na Scopus, que é uma base de dados da Elsevier. Ela é multiprofissional, ela tem uma grande variedade de revistas em todas as áreas do conhecimento. Não que a Web of Science não tenha, mas elas avaliam aspectos diferentes. Perfeito. Né? A Web of Science é muito mais rigorosa em termos de qualidade. Sabe? Eu entendo, até pela minha experiência de uso dessa ferramenta, né? Sim, sim. E logo depois também buscamos a indexação na Embase, que é uma base europeia bastante forte também, né, de grande valor agregado aí, tanto para todas as áreas do conhecimento, porque ela é multiprofissional também. Nós indexamos também a nossa revista no diretório de Open Access, né, que é bastante importante você divulgar, né, nos diretórios abertos, né, que estão aí em linha com a ciência aberta, que é um fator bastante importante hoje, né, para os nossos investigadores, para a nossa ciência, né, e também no PubMed Centro, que foi um subset do PubMed, que disponibiliza as revistas com textos completos.
Porque o objetivo do Medline é uma base bibliográfica, né? De formar aí de cada uma das publicações somente a parte referencial, né? De título, autores, instituição e o abstract. Já o PubMed Central, ele disponibiliza o texto completo e ele linka dentro do PubMed Medline o texto completo. Então, o que facilita muito a divulgação das revistas que têm acesso aberto, né? Sim. Então, ele inclusive tem um filtro para que você selecione só as revistas de acesso aberto. Então, isso promove muito nossos conteúdos. Sim, né? Sim. Nossa, muito interessante saber de todas essas indexações que a revista Einstein está conseguindo realizar mesmo com essas bases de dados super famosas, a Medline, PubMed, né? Quando a gente fala em trabalhos científicos voltados para a saúde, talvez a PubMed seja uma das principais que vem à cabeça, né? Eu não conhecia essa parte mais paralela para filtragem de pesquisas Open Access. Sim. Então, é interessante saber que vocês conseguiram. É bastante interessante porque nós temos algumas revistas brasileiras que não passaram no crivo do Medline, porque são dois tipos de avaliação. Embora sejam comitês da National Library, são dois comitês diferentes e crivos diferentes. Então, você ter a chancela Medline é muito importante para uma revista, né? Ao passo que as revistas que ainda não conseguiram essa chancela Medline, elas entram pelo caminho do PubMed Centro, ele é um repositório. Tanto que as revistas que estão no PubMed Central, elas não recebem indexação dos artigos. Elas são apenas disponibilizadas com acesso completo. Porém, há um link dentro do PubMed, que é a plataforma geral, que inclui as revistas PubMed Central e Medline. Né? Entendi. Então, e oferece o texto completo. Esse é o grande valor agregado dentro do PubMed hoje. Todas as revistas que passaram pela avaliação de qualidade do PMC, que é o PubMed Central, elas são disponibilizadas com textos completos. E a própria plataforma do PubMed, quando você faz uma pesquisa sobre um determinado assunto, ela permite que você filtre todos os títulos de acesso aberto. Facilita muito para o pesquisador, né? Na hora de obter o seu PDF. Claro, sim. Isso é um assunto muito polêmico, Edna, porque assim como você vem atuando há muito tempo, né, aqui no Einstein, como editora da revista e também na biblioteca aqui, né? Acho que você vê o sofrimento de muitos alunos em tentarem acessar um PDF, um artigo que muitas vezes está bloqueado por um paywall, que você precisa pagar por acessar aquele PDF, mas que acaba sendo um valor exorbitante, né? Exatamente, a gente tem bastante demandas nesse sentido, né? As bibliotecas trabalham muito colaborativamente, às vezes oferecendo alguns PDFs, né? Porque hoje, com o portal da CAPES, né, que eu falo assim, eu sempre digo, sempre trabalhei em biblioteca na área de saúde, eu digo que sem o portal da CAPES hoje, disponibilizando as revistas para as universidades, para as instituições que têm os seus cursos de pós-graduação reconhecidos, nós não teríamos mais acesso à informação. Um grande projeto pioneiro, sou apaixonada por esse projeto, que iniciou com a FAPESP, né? Exato. Ela iniciou com a FAPESP, fazendo aí um projeto no estado de São Paulo, e depois o modelo foi ampliado pela CAPES a nível nacional. Né? Porque o custo hoje de um artigo é muito alto. Exato. Então o pesquisador ele paga para publicar
e ele paga para ter o artigo depois. Exato, o próprio artigo. Né? Às vezes até o próprio artigo, porque tem revistas que não disponibilizam free para o pesquisador, né? Mas a Einstein trabalha no sentido contrário a isso. Olha só, que ótimo. Nós trabalhamos bem no sentido contrário. A nossa revista é totalmente gratuita. Que legal. Em todos os processos, desde a submissão até o momento da disponibilização online, a confecção do Visual Abstract e a elaboração também de todas as ferramentas, de todos a disponibilização nas mídias sociais, tudo é gratuito para o pesquisador. Ele não tem custo nenhum. Nada. Não, nós hoje usamos uma empresa chamada Editage, que faz toda a revisão da qualidade de língua dos nossos artigos, né? Nós temos uma empresa que faz toda a nossa diagramação, outra que faz o nosso XML, e nós temos um web designer que trabalha as imagens para nós, faz os visual abstract, prepara os nossos posts para as mídias, e tudo isso é custeado pela instituição sem custo nenhum para nossos autores. Olha, seja eles autores internos vinculados à nossa instituição, seja ele um autor de qualquer universidade a nível Brasil, fora do Brasil, enfim, todo mundo pode utilizar dessa garantia que a instituição dá de manter a qualidade da revista, né? E de ser gratuita e de ser totalmente aberta, né? O cientista que está ouvindo isso, que está lendo isso, está pulando de alegria agora, porque o Einstein, assim como você já trouxe aqui, a revista Einstein, ela é uma produção feita com muito cuidado, a qualidade dela se comprova por essas inúmeras indexações que estão acontecendo nessas bases de dados extremamente relevantes. Então, o pesquisador, a pesquisadora que quiser publicar na revista Einstein não vai encontrar essas barreiras de ter que pagar para publicar e depois pagar para acessar de novo o seu próprio trabalho, assim como é feito por muitas editoras que, infelizmente, cobram preços exorbitantes em relação a isso, né, Edna? Existem até revistas nacionais que cobram esse um preço para você submeter, um preço para você publicar, e a responsabilidade da revisão gramatical da língua em que publica também é por parte do pesquisador. Isso é um custo muito alto, porque o pesquisador ele tem um custo também do preparo do material, da dedicação de 8, 9 horas de bancada, né? E depois ele enfrenta todos esses custos para disponibilizar esse conhecimento que ele gerou na bancada dele, nas pesquisas dele. E, então, eu acho que esse olhar que a instituição tem para a pesquisa, para a divulgação do conhecimento, é que faz com que a nossa equipe esteja cada vez mais envolvida, sabe? Com a qualidade editorial. Mas a nossa equipe editorial, que também é uma equipe de colaboradores Einstein, toda a nossa equipe é um colaborador Einstein, então também tem um custo para a instituição, tem uma dedicação muito grande na revisão, no preparo, no cuidado, na verificação de plágio, na verificação de similaridade, sabe? No apoio ao editor, no apoio ao autor, para resolver questões aí, às vezes de submissão ou de necessidade de publicação mais rápida. Às vezes a revista trabalha com fast track também, porque é uma necessidade da ciência que se publique o mais rápido possível, né? Sim, logicamente, toda revista, principalmente as revistas brasileiras, tem um grande entrave, que é a questão dos revisores, né, do peer review, que é um processo ainda um pouco moroso, não só no Brasil,
ele tem aí conversado com muitos editores internacionais e a gente tem visto várias publicações disso, a dificuldade de se conseguir um peer review. Porque o peer review também é gratuito. É voluntário, né? Ele é um voluntário, ele é um pesquisador, um especialista voluntário. Tá. Para se dedicar ao reconhecimento desse conhecimento científico, né? Então, ele tem que se dedicar também a isso, né? Então, as revistas têm encontrado, tanto a nível nacional como internacional, uma certa dificuldade de voluntários, porque os mega journals, as mega editoras, elas pagam esse tipo de trabalho, né? Exato, sim. Elas pagam não, os pesquisadores nós pagamos. Nós pagamos isso porque isso é passado no custo do pesquisador, como também é repassado no custo da assinatura da revista. Então a gente tem um custo muito alto de assinatura de revista, a gente tem um custo muito alto na aquisição de livros eletrônicos. Você sabe? Então, quando você faz uma análise desse custo, isso é repassado para a instituição de pesquisa como assinante daqueles conteúdos para disponibilizar para os seus pesquisadores. Então, você vê quanto custo é envolvido, né, para uma instituição, para ela manter uma publicação viva, um conhecimento científico vivo. Hoje, se você compra um livro impresso por $20 e você compra um livro eletrônico por $400. O que não faz sentido. O que não faz sentido, né? E o que o pesquisador ganhou com isso, né? Em termos financeiros, ele só paga, ele só tem custo, né? Sim, então, sim. Mas eu acho que a filosofia da instituição, que é a filosofia da nossa revista, aí de oferecer acesso aberto, eu acho que é um marco dentro da publicação científica. Quando a gente vê muitas revistas, não de sociedades e até de universidades, cobrando já aqui no Brasil. A gente não pode passar a vida toda, né, se submetendo a essas condições, né? Eu acho que editores têm que repensar, né? Editoras têm que se repensar, corpo editorial tem que ser repensado. Nós, como cientistas, ainda mais brasileiros, que muitas vezes nós não temos um incentivo financeiro para justamente a gente publicar nessas revistas, nesses periódicos grandes, é importante que a gente comente e debata justamente para que nós não apenas aceitemos essas condições que essas grandes editoras colocam. E realmente absurdo, porque nós, os cientistas, os pesquisadores, produzem o trabalho que eles só vão ter o trabalho de publicar, de colocar um PDF num site que depois vai ser disponibilizado numa página web para todo mundo. E esse conteúdo fomos nós mesmos que produzimos, nós estamos pagando para colocar lá, e depois, se caso a gente quiser acessar, nós temos que pagar de novo, né? Então, Rogério, é hora de pensar nas revistas que estão abertas. Exatamente. Né? É hora de pensar nessas revistas que têm toda essa qualidade editorial e esse rigor para publicar, mas estão aí disponíveis, né, com acesso aberto, né? Essas revistas, muitas delas ainda não têm grande impacto, porque grandes pesquisadores não enxergaram que este é o caminho onde eles devem publicar. Este é um caminho que pode disponibilizar, como qualquer outra revista de impacto, o artigo dele. Não é o veículo que vai dar o valor e a citação para ele, o reconhecimento. É a qualidade do conteúdo dele. Exato, sim. É a qualidade do conteúdo. Então, se ele colocar num blog, ele vai ser visto. Se ele colocar numa revista que está em todas as bases internacionais e que oferece um acesso aberto, é um grande caminho para ele chegar, né? Claro, com certeza. É um grande caminho para as revistas atingirem aí os níveis dessas
dessas mega revistas, desses mega journals. Né? Então, eu acho que é o olhar também do pesquisador que é um momento importante. Aonde eu vou publicar o meu artigo. Isso é muito, muito importante. E as instituições também têm que pensar nisso. Vou dar valor a um artigo só porque ele está no Mega Journal, ou vou dar um valor para o artigo porque ele faz parte da ciência aberta, ele está disponível um conhecimento para o mundo inteiro, vejo esse conhecimento para o mundo inteiro. Então todo mundo tem que pensar. Exato, muito, muito legal, Edna. Parar com esse pensamento de só publicar, vamos publicar só porque tem fator de impacto. Ponto 10, a ponto 10 e a Einstein têm a mesma visibilidade. Olha só. Estão nas mesmas bases de dados. Simplesmente... Só que a nossa está aberta. O que é um pequeno detalhe. Né? A nossa está aberta, não tem custo nenhum, né? Tem uma equipe muito esforçada para trabalhar, tem um reconhecimento de uma grande instituição da América Latina, se não trabalhos, né? Nossa instituição é uma instituição muito conhecida, né? O nosso Instituto de Ensino e Pesquisa tem grandes pesquisadores. A revista é um produto do IEP, é de responsabilidade do IEP, porque não podemos publicar nossa revista. Né? Exatamente. Eu acho que isso colaboraria também para um reconhecimento da revista. Sim. Né? Para ela conseguir aí outros indicadores, por exemplo, o fator de impacto, o SET-score, são indicadores que avaliam aí a revista pelo número de citação. Mas eu acho que é importante o pesquisador pensar nisso, sabe? Com certeza. Ele vai ser visto tanto quanto uma revista 100 quanto 2. Porque a Einstein e as revistas estão também em todas essas bases. Essas revistas, né? Porque a gente pensa, ok, legal, realmente acho que é interessante a gente ter um contramovimento na publicação nos grandes journals, nos grandes periódicos. Mas daí muitos pensam, mas onde então buscar esses locais de publicação que tenham uma filosofia de acesso aberto? E acho que você trazendo aqui o exemplo da revista Einstein, a gente também tem outros exemplos como a Cielo, como você comentou. A Cielo, ela é uma plataforma de Open Access, né? Todas as revistas são de acesso aberto, ela tem um grande apoio da FAPESP, que você conhece bastante isso. Foi um projeto que iniciou aí, cujos grants vieram da FAPESP, até hoje ela tem uma participação bastante importante no apoio, eu diria até financeiro, né, em grande parte. Então são revistas que estão também disponíveis gratuitamente. Exato. E trata-se de que estão em bases de dados não só da área de saúde, mas de agricultura, de engenharia, né, de direito, que são outras bases de conhecimento de todas as especialidades. Né? A Cielo não são só revistas da área de saúde, né? Então ela é multi, então ela tem todas as áreas, né? E todas as revistas que estão ali compartilham aí do acesso aberto. Hoje a Cielo ela tem trabalhado muito nessa questão do acesso aberto das revistas, inclusive do depósito dos dados do Open Data, né? Depositar os dados abertos, né, em plataformas tipo Figshare, Redcap. Então ela tem trabalhado bastante essa questão com as revistas. Ainda não é uma cultura no Brasil se depositar os dados, deixar os dados abertos da pesquisa, mas a gente já vê grandes bases, bancos de dados internacionais disponibilizando e compartilhando e citando, né, informações. Eu até acompanho bastante as citações
do uso do banco de dados, onde o Einstein deposita muitas informações, né, muitos dados alertas de pesquisa, mas voltando a Cielo, ela trabalha muito nessa questão, sem custos, open data. Ela trabalha bastante essa questão com as revistas. Interessante. Eu já acompanhei algumas discussões que acontecem na Europa às vezes na falta de modelos que eles podem seguir, pensando mais em publicação científica e em acesso aberto. E eu penso que a Cielo é um excelente exemplo de como isso pode ser feito, né? Que tem uma grande abrangência Brasil e América Latina, né? Mas países aqui da América do Sul também tem uma grande quantia de publicações dentro da Cielo, então eu acredito que pode ser um modelo bastante bacana, né? Ela é parceira também e nós fazemos parte também a gente fala do AGE, que é o Director of Open Access Journals, que é uma grande base de dados multiprofissional de acesso aberto. Hoje uma revista para entrar no processo de avaliação do Cielo, ela precisa ser uma Open Access, estar nesse diretório internacional. Como que é o nome? Directory of Open Access Journals. DOAG. DOAG, ok. É que é o universo que a gente vive, né? Sim, você está bem familiarizada. Eu até estou cadastrando uma revista nesse diretório de Open Access, uma revista de terapia intensiva, que eu dou um apoio para eles lá para o editor, e a Cielo falou, olha, primeiro tem que estar no Open Access, tem que ser aberta, gratuita. É uma exigência mesmo. É uma exigência. Agora, nós temos o CNPq, ele abre anualmente, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem, as revistas têm que pensar nisso, os editores precisam pensar nisso. Ela abre anualmente os projetos, ela faz uma abertura de edital para oferecer aí um apoio financeiro para as revistas. Eu acho, minha avaliação, ela deveria só oferecer a quem publica Open Access sem custo. Deveria ser um requisito, né? Deveria ser um requisito. No entanto, não é. Porque a gente sabe de várias revistas que elas cobram o EPSI, né? Cobra a taxa de publicação, cobra a taxa de submissão, os custos são dos pesquisadores, todos de revisão de língua, de revisão gramatical, alguns que publicam em português ainda, mas recebem auxílio. Isso eu acho assim. Não é muito legal. Não é nada legal isso. Vai na contramão da ciência aberta, né? Exato. Porque, na verdade, o que essas mega editoras fazem? Ela disponibiliza o PDF, muitas vezes, de acesso aberto. Só que você pagou para isso, né? Pagou e pagou caro. Pagou e pagou caro. Tá ali, você abre o PDF, a pessoa fala, mas eu abri lá, estava o PDF. Só que você não sabe quanto custou botar esse PDF lá. Ou tu pagou o PDF, senão estaria fechado. Exato. Então, tem que ter esse entendimento dessas mega editoras. Não é que elas publicam licenciamento, é que o autor pagou para isso. E como a gente viu aqui, não é realmente uma mixaria, é um investimento, extremamente que nem alto. sempre as instituições, né, principalmente instituições acadêmicas, elas apoiam financeiramente a publicação, né? Nem sempre as instituições de fomento apoiam a publicação depois do fomento do projeto. Você tem que prever isso, né, que você vai publicar, que isso vai ter um custo, né, para ter esse apoio financeiro dessas instituições de fomento. Mas é um custo. É um custo. Né? Alguém está pagando a conta. Alguém não tem almoço de graça. Exato. O dinheiro tem que vir de algum lugar. Não, está aberto, mas alguém pagou a conta. Sim. Ou foi o próprio pesquisador, ou foi a instituição de fomento, ou foi a instituição onde
é afiliado, alguém pagou essa conta. Alguém pagou. Né? E alguém ganhou esse dinheiro. São mais ajudados, né? Tem mais isso ainda. E, bom, só pra gente começar a finalizar a nossa conversa aqui, Edna, infelizmente, porque eu tô adorando, a gente podia ficar aqui horas conversando. A gente vai ter outras oportunidades. Vamos, já tá marcado já um repeteco aí pro nosso bate-papo, né? Então, dentre esses exemplos que nós trouxemos aqui de periódicos que trazem essa filosofia do acesso aberto, a gente falou da Cielo, também tem a Open Library of Humanities, é um periódico muito interessante britânico que eles trabalham no modelo de consórcio entre bibliotecas e que trazem, né, em acesso aberto vários trabalhos para humanas, né? Muito interessante o trabalho deles. Também tem o Archive, principalmente pessoas que trabalham com exatas, né, matemática, enfim, física, acabam usando bastante também, né, que acaba sendo essa base de dados que tem um serviço de distribuição gratuita, né, de arquivos em PDF de artigos. E eu recomendo, né, a todos que olhem a revista Einstein, que eu acho que é um dos grandes expoentes aqui que nós temos no Brasil e que precisa ser cada vez mais olhado e valorizado, né, Edna? Exato, tem que ser valorizado pelos nossos pesquisadores, porque, como eu disse anteriormente para você, todas estarão na mesma base, a informação está lá, é a qualidade da informação que ele precisa se preocupar, não o veículo pelo qual é disponibilizado. E entre o gratuito e o pago, o que ele pode escolher? Pois é, vamos escolher o de livre acesso, né? Feito com muito carinho, com uma ótima curadoria do quais artigos vão entrar, sim, revisados, né? São todos revisados por pares, nós temos sempre 2 revisores, às vezes até 3, 4 se for necessário, né? Nós temos a aprovação final do editor, o editor sempre faz uma aprovação final, depois ainda vem para a editoria técnica, onde a gente revê todas as questões técnicas, a gente faz uma revisão assim, minuciosa do texto, do formato, da apresentação, sabe? Porque você ler um paper com qualidade é muito mais fácil de você absorver a informação do que um paper que esteja muito confuso, cada hora apresenta um formato, não tem um padrão, né? Mas a gente zela muito por esse padrão, sabe? Perfeito. É que o leitor fala, não, eu sei que está nesse formato, que eu posso baixar isso, que eu posso fazer isso, que eu posso pedir para o autor, que eu posso replicar a informação desde que eu cite a revista. Então, eu acho que a gente cuida bastante disso. Sim, com certeza. É gostoso a gente ter essa familiarização com o formato que uma revista propõe, o layout dela, tem todo esse cuidado da identidade visual, né? Tem mais isso, né, Edna? Não é só a qualidade do conteúdo, mas a qualidade visual. A qualidade visual faz parte, né? Isso. Faz parte. Hoje o PDF facilitou muito, né? Mas a gente tem, assim, especialistas que assumem o design, né, que a revista desenvolve no seu projeto editorial, né? A gente monta esses designs junto com empresas especialistas nisso, né? Na publicação. E tem algumas que trabalham muito bem, né, aqui no Brasil, que todas elas precisam ter o reconhecimento da Cielo para as revistas que são Cielo. Elas têm que ser aprovadas, porque todas elas, essas empresas que enviam arquivos em XML para disponibilizar tanto na plataforma Cielo, quanto na Lilacs, quanto nas outras bases, no Medline, na Scopus. Então, ela é a provedora da informação. Então, você tem que escolher bem a empresa que faz o seu XML, né? Para que você também garanta a qualidade na disponibilização da informação das bases de dados. Exato. Então, tem um envolvimento muito grande, né? Com certeza.
Então fica a dica, né, para todo mundo que quiser então conhecer um pouco mais o trabalho da revista Einstein. E quem quiser bater um papo com a Edna, uma pessoa extremamente agradável de conversar. Eu adorei nosso bate-papo aqui, Edna. Como que a gente pode te encontrar, assim, na biblioteca do site da Biblioteca do Einstein? No site da Biblioteca do Einstein, a gente está lá. E fisicamente hoje nós estamos aqui no Centro de Ensino e Pesquisa. Eu fico aqui na sala 508, que é a sala dos coordenadores, né? Então eu estou sempre disponível, quem quiser conversar, tirar alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. Perfeito, então. E também, se quiser comunicar com a gente por e-mail, a revista tem um @Einstein também, que está disponível na página da revista, né? Hoje a nossa revista, como eu falei para você, é uma publicação contínua, que publica em média 5 artigos por semana. Né? Bastante coisa. Bastante coisa. Né? A gente tem o e-mail da revista e também tem o meu e-mail, que é ednarotter@einstein.br. Maravilha. Estou à disposição. Edna, queria te agradecer. Estou à disposição. Eu acho que nossas atividades são muito alinhadas, né, na questão da ciência aberta e da comunicação da ciência. Você também faz parte do meu meio de comunicação. Exato. Né? E eu acho que a gente tem, como eu disse para você, que ir além da nossa instituição, ir além da nossa revista, ir além do site, ir além das bases de dados. A gente tem que chegar realmente na comunidade também. Exato. E você é nosso caminho. É isso aí, por meio da comunicação a gente vai chegar lá. Vai chegar lá, vai atravessar muros, oceanos e continentes. À disposição, quando você precisar, estou sempre ali. Tá joia. Chega cedinho. Chega aí, quem quiser tomar um café com a Edna. Café comigo, temos um cafezinho delicioso ali na frente. Que delícia, um pãozinho de queijo, maravilhoso. Obrigado, Edna. Imagina, fica à disposição, Rogério, se você precisar de alguma coisa. Se você tem gostado de ouvir nossos episódios, não deixa de nos seguir nas principais plataformas de podcast. A gente está no Spotify, no Castbox, Google Podcasts e Amazon Music, em vários lugares. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos, com a sua família e de nos deixar uma avaliação, pois isso ajuda muito a espalhar o nosso conteúdo científico feito com todo carinho para vocês. É isso, gente. Aquele abraço e até a próxima. Fui!